Viemos visitar a igreja de alguns amigos nossos e a gente quer pontuar algumas dicas que seriam as mudanças para deixar o som mais legal. Então, fica com a gente! Meus amigos, estamos mais uma vez juntos agora com Cabeça Visita. Viemos aqui fazer uma visita com o nosso querido amigo, pastor José Eliseu, aqui da nossa cidade de Cachoeirinho. E ele se propôs a abrir as portas para nós, então desde já a gente quer deixar o nosso agradecimento. E não esquecendo de pedir para você sabe que você tem papel determinante no nosso canal, deixando aquele like, se inscrevendo, né? Deixando os comentários. E vamos para o assunto, gente. Meus amigos, hoje eu estou aqui com meu amigão Dani Menezes e hoje o papo é reto. A gente tem entendido que esse formato de igreja é o formato de muitas igrejas de amigos, de muitas igrejas de clientes nossos, né, que são igrejas que precisam ter essa relação entre som, um ambiente, afinal de contas, 99,9% das igrejas não estão ajustadas acusticamente, então tem que ter a relação som e toda uma adequação, né, ajustado para dentro do contexto de igreja desse formato, desse tamanho. Dani, chegamos na igreja e a pergunta que fica é: qual é o primeiro lugar que tu visita quando diz respeito? Nós queremos dar um upgrade no som da igreja. Qual é o primeiro ajuste, cara? Então, vamos lá. Eu sempre penso a respeito da sala, tá? E o que pode ser feito para melhorar a sala. Isso envolve, inclusive, o posicionamento das cadeiras, tá? Eu gosto de dar um exemplo, cabeça, que é o seguinte. Os caras dizem assim, cara, eu quero melhorar a qualidade do meu som. E aí, vamos usar um exemplo assim, né? Que todo mundo vai entender. O cara tem lá um carro popular, né? Um Celta, um K, e ele quer mudar para um carro, um sedã premium. Ele quer uma Mercedes, uma BMW. Mas vai importar a estrada que esse carro vai dirigir. Se a estrada está esburacada ou muito óleo, talvez ele não consiga um desempenho melhor mesmo trocando por uma super máquina, por um Mustang V8, né? Então a gente tem que pensar um pouco em relação à posição que está as cadeiras, né? Se a sala tem uma resposta boa. Um exemplo, essa igreja que nós chegamos hoje é uma igreja de um cliente nosso de muitos anos, um grande amigo, né? E ele está reformando a igreja mudou a sala. A igreja estava numa outra perspectiva e agora ela está numa nova orientação. E tem tudo muito bonito, novo aqui, tem um porcelanato lindo aqui na igreja, está tudo muito legal. Mas o que eu percebi claramente quando eu cheguei é que essa sala tem um timbre, uma resposta de grave extremamente agressiva. E o PA que a gente está usando aqui é um PA de 15 polegadas, né? Que também tem muito grave. Então pensem nessa combinação, um PA com muito grave, numa sala com muito grave, parecia que tinha 2 sub de 18 ligado a hora que eu liguei o microfone flat, né? Então tem que se considerar essa questão da sala. Tem 2 caminhos para seguir. O caminho 1, que é o ideal e acaba sendo normalmente o caminho mais caro, né, cabeça, é fazer um tratamento na sala mesmo, tá? Então vamos pensar em painéis acústicos e coisas que matariam esse grave. É o ideal nessa mais difícil e mais caro, tá? Mas o outro caminho é, vamos pensar no equipamento, o que a gente consegue resolver sem gastar dinheiro? Então vamos lá, a ideia era essa, era chegar aqui, pegar o som do jeito que estava, ver o que dá para fazer para melhorar. Pensando na resposta de frequência... Eu tenho uma dica. Bora. Posicionamento de PA? Também, é interessante. Não, acertou 70%. Mas digamos que a gente não fosse mexer na caixa, tá? Que a gente já vai falar disso. Seria tentar, no equipamento, atenuar as frequências que estão sobrando. Então a gente vai lá na caixa, que tem um equalizador atrás, dá aquela boa tapeada no grave, né? Dá aquele corte. Na mesa mesmo, nós temos ali um equalizador gráfico. Vamos dar uma aliviada nos graves também, nas frequências mais graves, para a caixa soar mais plana dentro da sala mesmo, que a caixa não seja plana, que seja grave, tá? E aí sim, aí a gente chegou no ponto que é o que me salta nos olhos sempre, tá? Toda vez que eu chego num lugar, eu bato na sala, onde estão as cadeiras, e olho onde estão as caixas.
como as caixas estão posicionadas. O posicionamento de PA é simplesmente 90% do resultado de qualquer PA em qualquer lugar. E nesse caso, a caixa está bem alta aqui, estava bem reta, né, quase nada angulada, assim, com menos de 15 graus de angulação, e principalmente as caixas estavam em X. Né? Então, quando eu liguei o microfone aqui, cabeça, o que eu ouvi de cara? Eu ouvi um gravezão sobrando e pouca inteligibilidade, pouca clareza no som, na voz, definição, perfeita, essa é a palavra. Então, o que a gente fez aqui? A gente foi lá, pegou uma escadinha, deu aquela cortada nos graves atrás das caixas e girou elas para tirar elas do X, né, que gera o cancelamento do meio. A gente ainda não mexeu em altura e ângulo, porque a caixa está num suporte parafusado na parede, seria um pouquinho mais complexo de fazer isso, a gente veio só para gravar o vídeo do jeito que estava. Né, mas a gente já indicou para o pastor como fazer as alterações. E já nessa mudança de só girar o ângulo da caixa e cortar o grave, a gente já percebeu exatamente com o mesmo microfone, com a mesma caixa, com a mesma mesa, muito mais definição no som, na voz, tá? Isso que a igreja estava vazia, né? Que com a igreja lotada, o resultado vai ser melhor ainda. Perfeito. Vocês estão ouvindo mesmo a gente usando o Memory Mic, que é um hipercardioide de altíssima performance, ele capta muito focado, mesmo assim, com certeza, vocês estão ouvindo um pouco do reverb, do eco da sala, né? Ela é uma sala que sobra muito som, ela é muito viva, mas vocês percebem que a gente já conseguiu ter um ganho só posicionando melhor a caixa. Juntando isso com baixar a caixa, colocar no ângulo correto para o público, mais focado no público, que, como eu exemplifiquei para o pastor, se a caixa está muito alta e reta, a sensação de quem está embaixo é de que o som não está chegando. E aí o que se faz? Levanta o volume para compensar o som que não está chegando. E aí quando tu levanta o volume, tu tem mais eco, mais sobra, e embola mais o som, mais cancelamento ainda. Então tu piora, né, o teu resultado. Tu acaba dando... É tipo tocar água na gasolina e incendiando. Tu acha que tu vai melhorar e acaba espalhando fogo. Né? Então, se a gente baixar a caixa, deixar ela mais próxima ao público, com ângulo mais melhor feito, né, para que o som chegue com menos volume no público-alvo, tu consegue, numa sala viva, mais definição ainda. Então, nesse caso pontual, o que a gente vai fazer? Daniel, vamos vender o som novo para a igreja? Não, não vamos. Esse caso, o legítimo caso que menos é mais, seria isso? Sempre que a sala é muito viva, menos é mais. Menos é mais, menos volume. Menos volume, mais definição, mais inteligibilidade. Né? Que é o contrário da rua, por exemplo, que a sala é aberta, é tudo morto, não tem sala, é aberto. Quanto mais volume, normalmente maior inteligibilidade, até o limite, obviamente, da distorção harmônica. Né? Então, o que acontece? Nessa sala aqui, eu estou olhando para o fundo, a gente vai pegar exatamente as caixas que estão aqui, vamos baixá-las, posicionar mais adequado para o público e tentar tocar o mais flat possível, com menos sobra de frequência, sem trocar um microfone, um fio, um cabo, e com certeza nós teremos um ganho de definição muito audível para a igreja, aqui com praticamente zero custo, né? O que é muito interessante. Eu acredito muito nisso, eu acredito que o primeiro processo de mudança são as mudanças dentro daquilo que a igreja já possui. Embora a gente tenha muitos amigos e a maioria dos pastores que estão cuidando do seu projeto, estão pastoreando a sua igreja, sempre estão sonhando com coisas, assim, equipamentos melhores, com uma estrutura melhor, que é o caso aqui do próprio pastor. Né? Nós conversamos, o primeiro ponto seria esse posicionamento, talvez deixar as caixas suspensas, mas logo pensamos na possibilidade, inclusive, de contar com caixas com alto-falante menores, com sub menorzinho, para não ter tanta sobra de frequência. Né? A gente sempre pensa na ideia que se um alto-falante de 15 ele precisa gerar graves e médios, o mesmo alto-falante precisa, digamos assim, proporcionar essas diferenças sonoras. Então, a gente sabe que tem algum tipo de frequência a mais que está sendo produzido. É o conceito da série harmônica, né? Sempre que ele está produzindo uma frequência, tu tem uma sequência de frequências irmãs que estão sendo produzidas numa intensidade menor, né? Ótimo.
E isso acaba acontecendo com todas as frequências. E aí tu pega um falante de 15, se ele está tentando reproduzir o médio aquela hora, com certeza ele está tocando algumas oitavas abaixo os graves também. E aí tu soma isso com uma sala como essa, que tem muito grave, seguramente tu vai ter uma sobra de frequência e o som vai ficar com pouca definição. Então, quando tu pega uma sala como essa, quanto menor o falante para a resposta de voz, melhor, que é o foco aqui nesse caso, né? Então, hoje, se pegar um sistema aqui com um sub de 12 polegadas e falantes de 3, 4, no máximo 5 polegadas ou 6, sendo aqui 6 já daria uma resposta com bastante grave, né? Um vertical array, porque o pé direito é baixo. Então não tem por que tu botar line aqui, tu só vai fazer a caixa bater na cabeça das pessoas, né? Então um vertical array aqui com falante pequeno, fininho, vai deixar a estética leve, bonita, que é a proposta do prédio, e vai dar uma definição muito maior de voz, de playback, de piano, de violão, que é o que se espera. E aí, eu vou dizer, Daniel, mas daí a gente vai perder os graves, né? Cara, um subzinho de 12 nessa sala que com certeza vai entregar todo o grave que a sala precisa para o cenário deles aqui, que não é um cenário onde tem um bumbo de 22 microfonado ou um baixo em linha, tá? Eles usam um amplificador de baixo aqui, separado, com um falante de 15 polegadas para tocar os graves. Então é isso. Mais uma vez a gente quer deixar a nossa gratidão aqui aos nossos queridos amigos que nos receberam. A gente cada vez mais quer estar atendendo, né, essas necessidades pontuais. A gente visita necessidades e cada uma delas são bem distintas, porque cada caso, cada igreja é um som diferente, é uma mix diferente, né? E também quero saber, Dani, tu tem as considerações finais aí, meu amigo? Bom, eu quero aproveitar que esse é o primeiro conteúdo que a gente está fazendo numa igreja desse porte, né? Uma igreja para aproximadamente aí 150 pessoas, eu acredito. E eu sei que essa é a realidade de muita gente que assiste os vídeos do nosso canal. Mas nós atendemos muito esses projetos. Ontem mesmo, um dia anterior à gravação desse vídeo, eu estive numa igreja aqui na cidade vizinha exatamente nesse formato, com o mesmo cenário, sobra de prédio, caixa alta, mal angulada. Então, gente, isso acontece regularmente. A gente sabe que é o caso de 90% do público. Então aproveita, já que nós estamos focados nesse conteúdo nesse momento, usa o campo de comentários para dizer, Daniel, minha igreja é exatamente assim, está acontecendo exatamente isso, me ajuda, como é que eu resolvo? Chama lá que a gente vai dar as dicas para você, dar aquele upgrade no som da tua igreja, que tem esse cenário que a gente está hoje. Não esquece que esse é o nosso trabalho, né, cara? O nosso trabalho não é necessariamente encontrar os defeitos, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é gerar solução para as diferentes situações relacionadas ao som e à tua igreja. O nosso trabalho é encontrar soluções e o nosso prazer é ouvir um som de alta definição em qualquer sala, em qualquer igreja que a gente entrar. Então, por isso que a gente está aqui hoje. E, se precisar, a gente vai até a tua igreja também. Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Nós esperamos que vocês tenham curtido de verdade. Antes de ir embora, ativa o sininho, porque sempre tem novidade aqui no canal. Valeu, Deus abençoe, galera!